sobre a submissão e autoridade na família. Amém? Então eu acredito que você veio pronto. Eu espero que você esteja do lado da sua esposa. Se não estiver, tem algo estranho. A não ser que esteja trabalhando em lugares diferentes. Eu vou pegar leve, porque eu acho que alguém já... Amém, irmãos? Você pode abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Como você sabe, é só uma aula demonstrativa, não tem como ensinar tudo. Por isso que você precisa estudar o Rema, para que nós possamos, lá na verdade são 6 dias de aula. 7, né? 7 dias de aula seguidos com muito conteúdo. Então o que eu vou passar aqui será, inicialmente aqui, algumas bases para dar fundamento ao assunto submissão e autoridade na família. Amém? Você está pronto para isso? Então é muito importante, primeiro ponto que nós temos que entender, que nós estamos num reino governado por Deus. Amém? Nós cantamos uma música agora há pouco sobre o reino de Deus, né? Justiça, paz e alegria. E graças a Deus também vimos uma aula maravilhosa na quinta-feira passada. Quem esteve aqui com o pastor José Roberto, ele foi bem enfático nesse ponto, né, do reino de Deus, justiça, paz e alegria. E eu acredito que você já tem certeza de que você está no reino de Deus. Quem está aqui no reino de Deus, diga amém. Quem está no reino de Deus, aqueles que nasceram de novo, que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, essa é a sua noite também. Amém, irmãos? Mas o primeiro ponto que eu quero que você entenda e coloque isso no seu coração, se você quiser tomar nota, é que nós estamos num reino governado por Deus. Diga graças a Deus por isso. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 1, eu vou ser um pouco rápido aqui nessa parte introdutória, mas Hebreus capítulo 1, versículo 3 fala o seguinte: Ele que é o resplendor da glória. Diga, Jesus resplandece um reino. Amém, irmãos? Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Diga, a expressão exata do ser de Deus. Amém? Jesus vem representar o reino de Deus e o caráter do reino de Deus. Quantos creem nisso? Diga amém. Então ele está falando aqui, esse texto está mostrando Jesus, mas mostrando na perspectiva de Deus. Quem é Deus? É um resplendor da glória, é a expressão exata. Jesus expressa o ser de Deus, o caráter de Deus. E ele diz, sustentando todas as coisas pela palavra. Diga, pela palavra. Ele fala, pela palavra do seu poder. Sustentando todas as coisas pela palavra ou pela autoridade, pelo poder que há no reino de Deus. Você está comigo, irmãos? Se você olhar, abre por favor aí em Salmos capítulo 45. Eu quero ler uns versículos aqui rapidamente para você linkar todos eles e entender esse contexto de que nós estamos num reino governado por Deus. Existe um grande governador, existe uma grande autoridade. Nós não estamos soltos, amém, irmãos? Sem um Deus, sem um governo, sem uma ordem estabelecida por Ele. Então, em Salmos capítulo 45, versículo 6, abre lá por favor. Salmos 45, versículo 6. A Bíblia diz o seguinte: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Diga, o trono de Deus. Diga também, o governo de Deus é para todo sempre. Ele diz que é cetro de equidade, é o cetro do teu reino. Ou seja, cetro quer dizer, se nós formos olhar aqui na Bíblia, no dicionário, cetro está dizendo, referindo-se a um varão, a uma vara, a um bastão, algo que nós vemos na figura do pastor. Você está comigo? De governo, representa autoridade. Diga autoridade. Então, quando nós olhamos aqui que o trono de Deus é para todo sempre, a autoridade, né, o cetro de equidade, é o cetro do seu reino. Ou seja, o reino de Deus é governado, né, por meio da autoridade dele, pelo poder dele. Você está comigo, irmãos? Amém? Está claro isso? Esse mesmo texto, ele é mencionado, na verdade eu quero ler o versículo 7 também, que diz o seguinte: amas a justiça e odeia a iniquidade. Diga, ele ama a justiça. Diga também, ele odeia a iniquidade. Se nós formos olhar em Hebreus capítulo 1, versículo 8,
Hebreus 1:8, nós tínhamos lido Hebreus 1:3, mas 1:8 ele menciona esse salmo. Ele diz o seguinte: mas acerca do filho, diga acerca do filho. É interessante que ele começa diferente do que menciona no Salmos 45, diz o teu trono, ó Deus. E aqui ele começa, mas acerca do filho, diga o filho. Então diga comigo, o filho representa a autoridade de Deus. E representa o caráter de Deus. Posso ter um amém? Mas acerca do filho, aí ele diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro ou bastão ou uma vara de equidade. Equidade refere-se à justiça. A sua autoridade é baseada na justiça dele. Amém, irmãos? Já tive um amém ali de uma criança. Então, a sua justiça, o seu governo, a sua autoridade é baseado na justiça dele. É o cetro do seu reino. Ou seja, é o centro do reino de Deus, está baseado na autoridade dele. Então nós estamos num governo, nós estamos num reino que tem um grande governador, uma grande autoridade sobre a nossa vida. Quantos creem nisso? Quantos reconhecem Deus como a sua autoridade? Eu vou perguntar de novo, quantos reconhecem Deus como a sua autoridade? Se Ele é sua autoridade, então Ele tem normas, tem princípios e regras. Vamos lá, gente, posso ter um amém? Quando a gente fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, refere-se ao que tem no caráter desse reino. Refere-se o que é esse reino. É justiça mediante o caráter dele. Amém? Justiça, paz e alegria é referente a nós. Mas a justiça está baseada na autoridade dele. Posso ter mais um amém? Isaías capítulo 9, versículo 6, para você também tomar nota. Diz o seguinte, Isaías capítulo 9, versículo 6... diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Está falando de Jesus. E ele diz, o governo está sobre os seus ombros. Diga, está sobre os ombros. E a gente sabe que isso refere-se é como uma... Como se chama aquele negócio que os reis usam? Como é o nome? É esse negócio aí mesmo. Estola, é isso? Representando poder, representando autoridade. Você está comigo? Diz que está sobre os ombros. O governo está sobre os ombros. E o seu nome será. Aqui não está falando que é Jesus. Amém? Mas a representação do nome Jesus, o que está por trás desse nome, do caráter e da integridade dele, diz o seguinte, que ele é um conselheiro maravilhoso. Você está comigo? Diz também que é um forte Deus, ou Deus forte. Diz que é um Pai eterno, o Pai da eternidade. E Príncipe da paz. Você está comigo, irmãos? Quando nós falamos dessas características aqui do governo, do que é o reino de Deus, nós temos que entender que estar no reino de Deus significa ser governado pelo reino. Amém, irmãos? Não é só ter os benefícios do reino. Amém? O reino de Deus é isso, glória a Deus por tudo isso. Não é só os benefícios é uma parte. A outra parte refere-se a viver por meio dos padrões desse reino. Você está comigo, irmãos? E quais os padrões? Está baseado na autoridade dele. O que ele determinou, o que ele ordenou, o que ele estabeleceu para funcionar, se nós estivermos submissos a ele de forma completa, tudo vai dar certo. Você está comigo? Então, nós temos que entender, eu gosto de algo quando Jesus está ensinando aos discípulos a orar. Lá em Mateus capítulo 6, só o versículo 10, ele diz, venha o teu reino, amém? O reino representa o governo, representa o sistema dele, e ele ainda diz, faça-se a tua vontade. Essa vontade aqui não era que Deus tinha que forçadamente fazer a vontade dele. Quanto está comigo? Isso aqui Jesus está ensinando a eles a orarem, Pai, que seja feita a sua vontade, não a minha. Amém? Que o teu reino vindo represente de uma forma tão pessoal, que a vontade que eu venho a fazer é a sua. Você está comigo, irmãos? Que o sistema, a forma que eu tenho que viver nessa terra, tem que ser o seu modo. Por isso que seja feita a sua vontade e não a minha. Você está comigo, irmãos? Se você abrir aí, por favor, em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Um outro ponto muito importante. Primeiro ponto que eu quis te mostrar aqui, que nós estamos num reino governado por Deus.
E isso você reconhece, amém? O outro ponto importante é entender o poder representativo desse governo, não é? Eu digo, Deus está nos céus, nos altos céus, amém? Mas Ele ensinou a orar para que esse governo viesse a ser estabelecido aqui na terra. Você está comigo? O sistema, o padrão. Então nós temos que entender que Deus estendeu a bondade, a fidelidade dEle por meio do governo dEle. Você está comigo, irmãos? Senão nós estaríamos perdidos aqui na terra. Quantos me amam? Amém. Então, existe um poder representativo do governo de Deus. Amém? Além de ser representado por meio da igreja. Quantos estão comigo? Mas também, quando nós estamos falando de um contexto aqui de autoridade, de um governo, existe uma ordem, padrão que Deus quer que seja vivida aqui na terra também, assim como é no céu. Você está comigo? Então, em Colossenses, ele põe esse ponto importantíssimo de uma representatividade do governo dele aqui na terra. Colossenses capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas. Quanto amam isso? Amém. Glória a Deus. E nos transportou para o reino do Filho do seu... Diga, eu fui transportado. Fala de novo, eu fui transportado. Mas você precisa ser transformado também. Amém? Porque o reino do qual você vivia, os padrões agora, não é o mesmo do reino do qual você está. Você está comigo, irmãos? Quantos estão no reino de Deus? No qual temos, versículo 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Quanto amam isso? Que coisa boa. Quem foi perdoado aqui? Quem é justiça? Filho de Deus aqui? Então é o seguinte, tudo isso faz parte do reino dele. Amém? Ser transportado. Você saiu do império das trevas. Você agora é filho dele. Você foi redimido. Você foi perdoado. E ainda ele diz, este é a imagem do Deus invisível. O primogênito, o primeiro, digo primeiro, de toda a criação. Amém? Nós falamos na primeira parte que Jesus representa o governo dele. Ele é o primeiro que vem representar esse governo. Ele é o primeiro a estender esse governo sobre a terra. Ele é o primeiro, você agora é o próximo. Amém, irmãos? Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora o 16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Diga todas as coisas. Diga de novo, todas as coisas. E ele diz, nos céus e sobre a terra. Diga todas as coisas. Que coisas são essas? Ele mostra aqui. As visíveis e as invisíveis. Diga o que é visto e o que não é visto. Aí ele diz, sejam. Ele não está falando de bicho, de animal, não está falando nada disso. Isso aí você vai ver lá em Gênesis. Aqui ele está indo mais profundo no que diz respeito ao reino dele, estabelecido na terra. Ele diz, sejam coisas visíveis ou invisíveis. Sejam tronos. Opa, começou o negócio bom aqui. Diga organização. Diga tronos. Amém? Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Amém? Tira da tua cabeça que ele está falando de demônio aqui. Amém, irmãos? Amém? Eu lembro quando criança, quando eu li esse texto, meu Deus, Deus criou os demônios, a potestade, o inferno. Deus não criou nada disso. Amém, irmãos? Amém? Mas ele criou autoridades, poder, governo, ordem estabelecida pelo reino dele, pelos padrões dele. Então, tudo foi criado o quê? Trono, soberanias, principados, potestades. Para que tudo isso? Para que toda uma organização? Para que toda uma hierarquia? Deus não tem problema com hierarquia. Quem tem problema são os homens, principalmente não nascidos de novo, mas tem muito crente que tem raiva. Mas Deus criou ordem e hierarquias para ser organizado. Eu preciso de um amém, mas... Se é nos céus assim, por que não pode ser na terra? Você está comigo? Anjos, querubins... E aí vai toda uma ordem. Você está comigo, irmãos? Vamos lá, isso aí você tem que aprender mais isso na aula.
Mas deixa eu adiantar aqui. E ele traz uma observação. Tudo foi criado por meio dele e para quem? E para quem? Para o que foi criado para ele? Diga, trono, soberanias, governo, autoridade. Então nunca pense de que a autoridade e governo foi ideia de homem. Foi ideia do Deus eterno. Para quem e para que foi criado? Para ele. Você está comigo? Foi para ele. Só que ele estendeu isso de uma forma representativa aqui para a terra. Glória a Deus. Você está comigo, irmãos? Em que ele estendeu? Estendeu para a família. Deus quis algo estabelecido no governo dele, de forma que a família fosse fundamentada na sua autoridade, na vontade dele. Deus estabeleceu o governo na igreja, para que a igreja crescesse, desenvolvesse, baseado no padrão, no reino dele. Você está comigo, irmãos? Diga, tudo foi criado para ele. Então, já que foi criado para ele, aí entra aquele ponto de que alguém que está numa posição de autoridade, está numa posição da qual Deus está olhando. Agora também Deus está olhando para aqueles que não estão olhando para a posição de autoridade e considerando como algo divino de Deus. Vamos aumentando um amém aí, por favor. João capítulo 19, versículo 11. Nós vemos algo aqui que acontece com Jesus. Diga, com Jesus. Gente, e o que Jesus falava era tão sério que tudo que ele falava era anotado. Porque era como que um marco na história. Mas principalmente, como que o próprio Deus falando como seria daqui para frente. Você está comigo? João capítulo 19, versículo 11. Eu quero ler só o versículo 11. Aqui está Jesus diante de Pilatos. Tinha sido... bateram nele, cuspiram em seu rosto, colocaram coroa de espinho, fizeram de tudo que você já sabe. E quem estava fazendo? Diga, autoridades. Governo. Tinha um líder lá, tinha alguém, tinham pessoas que Jesus prestava submissão e respeito. E aqui nesse versículo de João capítulo 19, versículo 11 diz: respondeu Jesus, porque o Pilatos estava fazendo algumas perguntas, ele não estava falando nada, mas teve um certo momento que Jesus abre a sua boca e declara algo poderoso. Diga, algo poderoso. Jesus diz, respondeu Jesus, porque Pilatos tinha dito, né? Você sabe que eu tenho autoridade, você sabe que eu tenho poder, você sabe que eu posso fazer o que eu quiser com você, porque eu tenho poder para isso. E Jesus diz, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima. Espera aí, gente. Jesus está falando para um governante. Jesus nem está falando para um pastor. Você está comigo? Jesus está indo mais... Está furando o olho de gente, de raiva. Jesus está indo no governo. E diz, ei, nenhuma autoridade você teria se de cima. Gente, se Jesus levou a sério e ele disse essa verdade para um governante, o que dizer de um marido como autoridade? O que dizer de um pastor como autoridade? Você está comigo? O que dizer de outras esferas de autoridade? Só recebeu aquele poder porque veio de um lugar, de cima. Tem uma origem, irmãos. Você está comigo, irmãos? Se de cima. Certa vez, em João capítulo 3, volta algumas folhas aí. João capítulo 3, apenas o versículo 27. Houve uma discussão lá dos discípulos, porque os discípulos de João, questionando porque Jesus e outros estavam batizando. E ele fala algo aqui, eu quero só ler esse versículo, versículo 27. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. O problema aqui era o seguinte, quem deu autoridade para ele fazer isso? Quem
deu permissão. Ei, ele só pode fazer isso porque tem uma origem. Porque sem essa autoridade ele não pode. Agora, você tem que entender algo quando ele está falando aqui e em outros textos que nós vamos ler. Abre, por favor, em Romanos capítulo 13. E eu quero que você veja a importância de entender o que é essa autoridade. Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1. Romanos 13, a partir do versículo 1. Eu não vou entrar em muitos detalhes nesse texto. Estude no Rema, que no dia a gente conversa. Mas olha o que diz aqui. Eu sei que esse texto está tratando de governo, de governante. Mas o próprio Jesus já diz que alguém que está no governo só está com aquele poder, só está com aquele poder sobre a vida dele, porque ele tem uma origem. Você está comigo? E aqui nós vemos também dentro do governo uns princípios que nós temos que pegar aqui para aplicar em todas as áreas, nas esferas de submissão e autoridade. A Bíblia diz aqui no versículo 1, diz que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Diga, todo homem. Isso aqui não está falando de uma quantidade, não está falando de... Ele não está deixando para um grupo específico. Você está comigo? Ele está falando sobre toda raça, todo ser vivente. Amém, irmãos? Esteja sujeito, diga esteja. É imperativo, não é sugestivo. Posso ter um amém mais? E ele diz sujeito, todos os homens estejam sujeitos às autoridades superiores. Se você tem uma Bíblia aí que tem algum dicionário, na minha aqui, esse autoridade significa no original exousia, ou exousia, como alguns pronunciam, que quer dizer um poder delegado. Diga, poder delegado. Agora, por favor, desliga da tua cabeça uma pessoa naquele poder. Conecta pelo Espírito, em nome de Jesus, que quando ele está falando aqui, ele está falando sobre um poder, um revestimento. Você está comigo? É como um agente de trânsito. Ele pode ser da minha altura, 1,90. Mas você sabe que se ele estiver no trânsito com algo que represente o governo, a autoridade, o poder sobre a vida dele, ele se torna um super-homem naquele lugar. Ele só precisa estar com aquela roupa caracterizada, a roupa de agente de trânsito, ou podemos dizer um policial, e nós já sabemos por natureza. Quando você vê uma blitz, você ora em línguas. Você fica em paz, oh aleluia. Pode estar tudo certo na sua documentação do carro, mas você sabe que tem um poder por trás daquela pessoa. É ou não? Então, o que ela veste representa o poder do qual ela foi estabelecida para representar, seja nas áreas públicas, nas repartições públicas, seja no trânsito. Então, quando a Bíblia traz aqui essa autoridade, exousia, quer dizer um poder delegado. Você está comigo? Quando alguém está numa posição de autoridade, existe. Lembra que nós vimos que Deus criou o que é visível e o que é invisível. Seja um trono, seja governo. Tem um poder invisível sobre a pessoa que a reveste. Você está comigo? Em todas as esferas de autoridade. Então, ele diz, porque não há autoridade ou não há um poder que não proceda de Deus. E as autoridades, ou exousia, ou o poder que existem, foram por eles instituídos. Então Deus criou as hierarquias, Deus criou a ordem, Deus criou as posições. Diga, posição. Amém, irmãos? Eu não estou nem falando aqui de pessoas. Eu estou falando do que Deus estabeleceu para que funcionasse conforme o reino dele. Amém? Então, se Deus estabeleceu isso, nós temos que estar submisso. E submissão é algo de imediato.
Você entende que Deus estabeleceu aquilo, então você submete o seu coração prontamente. Você está comigo, irmãos? Então essa submissão é um poder sobre a vida daquela pessoa. Quando você estiver sobre uma autoridade, olhando para uma autoridade, entenda que por trás dela, ela tem um revestimento de poder, ainda que ela não conheça. Mas se ela está lá, existe uma ordem de Deus estabelecida para você e eu estar submisso. De modo que aquele que se opõe a esse poder resiste a quem? A ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si, diga, trazer sobre si. Diga, eu tomo a responsabilidade. Diga também, eu tomo as consequências por resistir. Você está comigo, irmãos? Porque os magistrados, e agora ele fala de pessoas, de governo, de alguém colocado lá, não são para temor. Quando se faz o quê? O bem. Você está comigo? E sim, quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade ou ao poder sobre a vida daquela pessoa, faze o bem e terás louvor de quem? Dela, diga, do poder. Você vai ser honrado. Você está comigo, irmãos? Visto que a autoridade, e agora ele mostra uma pessoa representativa, visto que a autoridade é ministro de quem? Agora eu vou pegar forte aqui. A autoridade é o quê? Então, homens, vocês são ministros de Deus na sua casa. Você que é casado, você está comigo? Eu vou falar de novo, você é ministro de Deus. Você não é um canalha, você não é um mentiroso, você não é um sem responsável. Você é responsável pelo seu ministério na sua casa. Amém? Cadê os homens? Levanta a mão. Diga comigo, eu sou ministro de Deus. Amém? Então assume as responsabilidades, as consequências que está acontecendo na sua casa. Afinal de contas você é ministro. Sabe o que é ministro aqui? Diácono. Sabe o que é diácono? Servente. Deixa eu quebrar logo um grande biscoito de alguns maridos. A mulher tem que estar em submissão. E você tem que estar como ministro. Está comigo, irmãos? E deixa eu te falar uma coisa. De 1 a 2 anos para cá, tem sido uma vergonha às vezes, que a maior parte dos problemas que acontecem em casamento nem sempre tem sido pelas mulheres, mas pelos frouxos dos homens que têm surgido. Porque não assume a responsabilidade de um ministro de Deus, não vai buscar na palavra, não se dedica na palavra, não ora em línguas, não tem comunhão com o Senhor, aí tem BO em casa e coloca a culpa. Essa mulher não é submissa, mas você não é ministro? Os homens, levante a mão de novo, eu sou ministro de Deus. Os jovens, quando pensar em casar, pense, você não vai ser um babaca no seu casamento, nem um besta. Um Zé Mané com PlayStation. Vai meditar, vai orar em línguas, vai estudar, vai buscar conhecimento na palavra, para que você entenda aonde você vai entrar, Deus vai cobrar como ministro. E é ministro para o teu bem. Diga, para o bem. Diga às mulheres aqui, meu marido é um ministro de Deus para o meu bem. Amém? Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também, diga também, agora eu quero que você grave isso, diga por dever de consciência. Diga dever de consciência. Vocês estão comigo, irmãos?
Abre a tua Bíblia, por favor. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Então, alguém que está num lugar de autoridade, é um ministro de Deus, é uma representatividade do governo de Deus, da autoridade de Deus, porque o que Deus estabeleceu como governo, como trono, foi por meio dele e para ele. Amém? A posição que você está como autoridade é para ele, como ministro dele, que serve as mesas. A Bíblia diz aqui, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz o seguinte: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher. Então, às vezes a gente vai aconselhar casais e a primeira expressão que o homem diz, mas ela não tem que estar submissa ao marido? Eu digo, tem. E tu tem que estar submissa a quem? Você está comigo, irmãos? A Bíblia diz aqui que o homem, diz que Cristo é o cabeça do homem. Os homens levantem a mão e diga, Cristo é o meu cabeça. As mulheres levantem a mão, diga, as casadas, né? As casadas. Diga, meu marido é o meu cabeça. Você está comigo? Da mesma forma que a mulher tem que estar submissa ao homem, ao marido, o marido tem que estar submisso a Cristo. Você está comigo? Porque ele diz, e o homem, o cabeça da mulher. E olha só, e Deus, o cabeça de... Nem Cristo está sem cabeça. Por que você não quer ter uma autoridade sobre a sua vida? Você está comigo, irmãos? Nem Jesus estava sem uma autoridade sobre a vida dele. Amém? Então, quando eu falo de submissão e autoridade, você tem que entender que a autoridade é uma posição estabelecida por Deus. Mas submissão é uma disposição de cada crente, nascido de novo, que tem que ter no seu coração, estar submisso a Deus. Então ninguém fica sem submissão, lindão. Você está comigo, irmãos? Toda submissão, a submissão não é exclusiva para um grupo de pessoas, mas para todos, seja autoridade, seja liderados. Você está comigo? Quantos me amam? Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas não entendem a questão da submissão e acham que é para um grupo específico, né? Para alguém que está abaixo de uma autoridade. Mas a submissão, eu digo, você pode ter um marido abençoado, rendido a Deus. E eu vou dizer a característica principal dele. A principal característica dele, que é um homem temente a Deus, submisso a Deus. Amém? Da mesma forma, você pode ter uma mulher muito abençoada, uma mulher que exemplo de esposa, pastor. Essa daqui é uma bênção. Eu vou dizer a característica dela. Ela é submissa a Deus. Por isso ela é submissa a você. Amém? Posso ir mais fundo? Quer conhecer uma mulher submissa a Deus? Veja o nível de submissão que ela é submissa ao seu marido. Porque ninguém pode dizer que ama a Deus que não vê. Amém? Vocês estão comigo, né? Está pegando, né? Ah, Deus, eu te amo. E você odeia o irmão? Você é mentiroso. Pastor, eu sou submissa assim. Ah, meu Deus. Eu sei o nível que você está submissa a ele. É só olhar como é que está o seu casamento, a sua submissão para o seu marido. Dá para ver na hora. E você vem me dizer que é submissa a Deus?
Se você não é submisso a quem você vê, você não vai ser submisso a quem você não vê. É o mesmo princípio do amor. Amém, irmãos? Então a submissão, quando se entende pelo coração, que é uma disposição do nosso coração em respeito a uma ordem de Deus, nós somos abençoados. Você está comigo? Amém, irmãos? Porque alguns têm usado a submissão, e eu vou só abrir um parênteses aqui, alguns ministros, algumas igrejas têm usado a submissão como uma ferramenta para puxar das pessoas, para querer algo das pessoas. Fica submisso que Deus vai te honrar. Eu só me lembro quando eu era criança, mais ou menos dessa mesma altura, que eu chegava na escola dominical, ruim, bagunçando, e sabe qual era o dia que tinha alívio para aquelas professoras? Quando tinha um negócio cheio de bombons, e ela dizia, eita misericórdia, e ela dizia, hoje tem galardão. Sabe como eu ficava? Sentadinho no meu lugar, louvando a Deus. E nós aprendemos o conceito de submissão de faz algo certo que você vai ser honrado. Deixa eu te falar uma coisa. A honra não deve vir por esse aspecto. Deve vir por uma consideração ao seu Deus. E deixa eu te falar uma coisa. É inevitável. Vai chegar a bênção. Vai chegar a recompensa. Você está comigo, irmãos? Então tudo que você vai fazer, você não vai fazer mais por uma troca. Estão fazendo o seguinte, trocaram a reverência e a honra pelo presente. E não deve ser assim. Você deve estar submisso ao seu marido, mesmo ele comprando aquele sapato que você quer ou não. Porque você não está por causa das coisas, você está por causa do Senhor. Posso ter um amém mais alto? Então não é o presente, trocaram a reverência pelo presente, o respeito pelo presente. Mas se houver respeito, é inevitável, o presente chega, a recompensa chega. Amém? Um outro ponto importante, diga submissão. Primeiramente, está a palavra de Deus. Como nós falamos que nós estamos submissos a um grande governo, é representado por meio da palavra dele. Amém, irmãos? A Bíblia fala, eu quero só mencionar rapidamente, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz o seguinte, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Diga, a Escritura é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para repreensão e para correção. Olha só o que a palavra faz. Ela ensina, repreende, corrige e educa na justiça. Então, se você entende que é alguém submisso a Deus, com certeza o teu nível de submissão vai ser medido pelo nível de submissão à palavra dele, aos princípios estabelecidos por ele. Você está comigo, irmãos? A voz de Deus, ao que ele quer, como ele quer, o padrão que ele quer na casa, no trabalho, na igreja, no governo. Essa submissão à palavra representa a submissão ao seu governo. Amém, irmãos? A Bíblia fala também em Timóteo capítulo 1, 22, eu quero mencionar. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Fazendo o quê? Enganando-vos a vós mesmos. Então, se alguém, não, pastor, mas ela que tem um problema, ela quer isso, ela quer aquilo, outro. A gente percebe pelo nível de conhecimento que você tem na palavra. Seus questionamentos. Você está comigo? Mas ela está errada nisso, ela está errada nisso. E você fica, a Bíblia fala sobre um argueiro no olho, é isso? Você nem faz isso, você fica metendo o dedo no olho da mulher. Essa infitete, essa bicha. Sim, infitete, gente. É gente ruim. É o dicionário da minha mãe.
Essa mulher é problemática, essa mulher é isso. E você não vê o tamanho da sua língua. Sabe por que você não vê? Porque você não tem a palavra para você medir os seus erros e você ajustar. Porque o que você fala sem a palavra não tem propriedade nenhuma. Você está comigo, irmãos? Submeter a Deus significa submeter aos ensinamentos contidos nas Escrituras, praticando-os. Não é só um conhecimento de ouvir falar, mas é a prática. Alguém me ama aqui? Olha só o que aqui diz em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 14. Paulo dizendo lá para aquela igreja, aqueles irmãos: caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por epístolas, notai, pode prestar atenção. Notai, olha a vida dele, você vai ver o resultado. E eu digo, muitas vezes nós estamos aqui ensinando a palavra, dizendo como tem que ser no casamento, mediante a palavra, aquilo que a Bíblia diz, e você parece que está escuta aqui e sai do outro lado. E às vezes senta, vai se aconselhar, e às vezes nós estamos dando instruções: faça isso, ande no amor, ande na prática da palavra, perdoe, dê mais uma oportunidade. De novo? Quantas eu vou dar? Você acha quantas oportunidades o Senhor tem te dado? Quantas vezes Ele tem te perdoado? Não vou nem dizer por dia, porque senão você vai ficar com vergonha aí. Você está comigo? E quando você ouve, não pega aquilo para ajustar. Irmãos, todos nós precisamos de ajustes. Nós não pegamos a palavra para ajustar. Nós não estamos sendo submissos ao Senhor. Primeiramente tem que estar submisso a Ele. Conhecer a verdade, conhecer o que Deus quer para a sua casa, para a sua família. Como Deus quer um padrão de submissão de uma esposa digna. Como Deus quer você, marido, como você venha a tratar a sua esposa de forma digna, justa, verdadeira. Como você tem que aprender isso? Na palavra. Submissão à palavra. E se você não se submete a essa palavra, eu digo, Paulo até diz aqui, notai, observa a vida dele. E às vezes, pastor, ele deu tudo errado. Lógico. Viu não, beixa, que naquele dia eu conversei com tu, te avisei sobre isso, isso e isso, mas você não pegou como sendo palavra de Deus. E você vem me dizer que é submisso a Deus? Você é o responsável disso estar acontecendo. Gente, essa aula é para estimular você a estudar no Rema, amém? Todas as matérias. Amo, acho maravilhosa. Ela vem tratar de algo de nós, para aquilo que Cristo fez, o que nós temos, como nós temos que andar em fé, tudo. Mas essa vem dar no teu estômago para falar sobre caráter, integridade, que é o que você não escuta por aí. Tá? Você não escuta na sociedade. Você vê filho contra pai, pai contra filho, guerra. Mas você não vê amor, submissão, respeito, a honra. E você vai aprender no Rema isso. E se você não quer aprender isso, é porque você é um mau caráter. Você quer ainda viver com essa vida. E ainda está dizendo que louva a Deus e engrandece Deus através da sua vida. Cuidado, senão você vai se tornar igual a alguns que estão ensinando uma extrema, abre aspas, graça que não é graça. Porque se traz o contexto de estar submisso, para muitos vai ser lei. Alguém me ama, gente? Ai, gente, que coisa boa. A Bíblia diz, eu já li 1 Coríntios, né? Já. Abre, por favor, agora, algo que também para te dar uma base. E logo em seguida eu quero ler alguns textos aqui sobre família.
Mas Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos 6, 16. Deixa eu ver aqui onde é que está. Diz o seguinte, todos encontraram? Diz, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência. Diga, servo para obedecer. Desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? É uma pergunta meio que retórica, mas ele está trazendo o seguinte entendimento. A influência da qual você recebe para obedecer, para fazer, porque obedecer é um ato praticado, diga obedecer é um ato praticado. A submissão é uma disposição do coração em respeitar, em honrar e considerar o que Deus estabeleceu. Toda submissão ela tem que ser de imediata. Você está comigo? Mas a obediência é um ato que você vai praticar mediante um coração submisso. Você está comigo? Só que todo ato praticado, existe uma ou outra influência por trás daquela prática, ou daquele pedido solicitado a você. Você está comigo? Ele fala aqui, você não sabe que aquele que você se oferece como servo para obedecer, desse mesmo a quem você obedece, sois servos. Seja do pecado, diga, de uma influência diabólica. Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Aí aqui eu entro com algo que... Submissão, como eu te falei, é o respeito, a consideração, a honra pelo poder delegado sobre uma pessoa que está numa posição. A obediência é um ato que você vai praticar mediante a sua submissão. Então toda submissão, né, ela é filtrada no coração, porque a submissão é do coração, e toda obediência é filtrada mediante a sua submissão à palavra de Deus. Você está comigo? A obediência é o ato praticado. A obediência é o ato do qual você faz. Alguém te pede algo e você vai lá e faz. Não, mas eu estou submisso a essa autoridade. Mas se essa autoridade está pedindo algo que vai ferir a palavra, você tem o direito de não obedecer, mas mantém a submissão. Porque a submissão é um respeito. Você está comigo? E aí entra alguns maridos que dizem, minha mulher tem que estar submissa a mim. E se você pede para ela mentir e ela mentir, ela tem o direito de não mentir. Porque a influência que está sobre a sua vida é para a morte, é o que nós lemos. E se você obedece a um marido que está pedindo coisa, que está ferindo a palavra, você não está submissa primeiramente a Deus. Você está comigo? Então eu já vi várias vezes maridos achar que a mulher tem que ser uma escrava, submissa, você tem que estar aqui, submissa aí. Depende. Submissão sim, mas a obediência... ela vai ter que filtrar por meio da palavra. E não venha me dizer que ela é uma rebelde depois. Você está comigo? Da mesma forma, olhando para o outro aspecto, é que se você tem um marido ungido, um homem abençoado, e ele entende que aquele momento não dá para adquirir isso ou aquilo outro, você tem o dever de se submeter a ele, respeitar, de honrá-lo e de obedecer a esse comando, de esperar um pouco. Você está comigo? Não, mas não dá não, já faz 3 meses, não dá não para esperar não. E você vai lá e fere uma ordem que ele deu, baseado numa direção, por ver de uma forma diferente, por entender que não é o momento, e você obedece a uma influência, porque você quer daquele jeito, essa influência que você está obedecendo não é divina. Estão entendendo, né? Olha, eu estou batendo dos dois lados, para depois vocês saírem e me dar um abraço. Se eu ver que a fila dos homens está grande, é porque eu favoreci muito a eles.
Está comigo, irmãos? Então, o seu Senhor é aquela influência que você obedece. Porque o texto diz que você se serve para obediência. Não sabeis que daquilo que obedeceis, ofereceis como servos para obediência. Então, ser servo, não é? Você logo está dizendo que essa influência é o seu Senhor. A Bíblia fala, e eu digo que é um cuidado que nós temos que ter, principalmente maridos, tudo que você está pedindo, não venha ferir, não venha desonrar a palavra do Senhor. Amém? Da mesma forma também as mulheres. Que o que você vem pedir ao seu marido, o que você vem solicitar, não seja algo, não chegue a um ponto de você desonrar a palavra de Deus. E você, por um impulso, obedecer algo que você quer, sem estar na vontade de Deus e em concordância com os dois. Quantos estão comigo? Diga amém. A Bíblia fala, e eu quero já ir para esse ponto aqui, a submissão dos filhos. Cadê os filhos? A galera está aqui, o Tim está aqui ou ficou lá? Estão aqui também, né? Está ali, a turma, coisa boa. Amo vocês, viu? Dei graças a Deus por estarem aqui. E 16 anos, não é isso? Pode fazer o rema. Na época, eu não podia fazer o rema com 16, eu não lembro qual era a idade. Acho que era 18. Mas com 16, vocês tinham a oportunidade de crescer em coisas que eu não cresci nessa idade. E muitos aqui também, muitos pais. Vocês estão comigo? A Bíblia fala em Efésios capítulo 6, versículo 1. Efésios capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Olha que coisa linda. Obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Existe algo chamado a lei da primeira menção, que é algo estabelecido pela primeira vez e ele vem a se tornar algo perpétuo. Você está comigo? Aonde há muita atenção, há muita, vamos dizer assim, a expectativa para se ouvir aquilo que foi determinado. E lá em Êxodo, não precisa abrir lá, é onde menciona o que está sendo dito aqui em Efésios. Que é quando menciona, né, honra teu pai e tua mãe, né, a fim de que você tenha dias longos. Por que a juventude de hoje em dia tem morrido tão cedo? Com certeza, se você procurar saber, houve desonra. Não estava submissa aos pais. E eu vou te falar uma coisa, a sociedade de hoje é o seguinte, os boys de 13, 14 anos já estão tomando decisões de tudo na vida deles. Tudo. Sem nenhum conselho dos pais, mas tem conselho na escola, tem conselho na televisão, tem conselho no Facebook, tem conselho na rede social. Você, pai, é responsável para aconselhar e ensinar seus filhos no caminho correto. Provavelmente, o nível que eles estão agora, de falta de respeito a você, é porque você não trabalhou isso neles. E está deixando para a escola e para a sociedade fazer. E não é assim no reino, você é ministro. Você está comigo? Então, cuide dos seus filhos. Veja com quem eles estão andando. Veja a modinha demais. Cuidar da rede social demais. Cuidar do celular demais. Agora é lei? Pois é, eu tive essas coisas e eu não morri. Meu pai me privou de tanta coisa. Estou aqui vivo, graças a Deus. Se eu conseguir viver, quanto mais você. Você está comigo? Muitas vezes, filho, você precisa sentar com seu pai e ouvir conselhos que você não queria ouvir mesmo. Amém, os filhos? Amém, os jovens aqui? Deixa eu te falar uma coisa, eles já passaram por coisas que você nunca passou. E você está buscando conselho nos outros, isso é desonra. Isso não é estar submisso aos pais. Então, o nível de submissão que você é para com seu pai é o nível de submissão que você está para com o Senhor. Amém?
Não é ser um filho submisso, é? Vou saber do seu pai. Você está comigo? E pais, tenham critérios, ponham critérios e cuidados com essa modinha de namoro, disso e daquilo outro. Vocês podem colocar rédea, não é pecado não. O filho é seu e você vai dar conta. Alguém me ama aqui, gente? Os jovens me amam? Eu ouvi várias vezes do pastor Bud. Eu vi outras coisas mais profundas, mas não vou tratar aqui não. Que trouxe choque para mim na época. Ele disse, é um careta. Meu pai é um careta. A sociedade está diferente. Essas diferenças têm destruído famílias, não têm estruturado lares, mas têm feito jovens rebeldes, sem respeitar os pais, sem respeitar as autoridades. Eu digo, antigamente, quando um pai era chamado na escola, era porque uma nota estava baixa. Hoje em dia, os pais estão sendo chamados na escola porque bateram na professora. Não é nem nota mais, a nota não é questão. Mas é o caráter e integridade que está sendo tão deturpado, que agora o negócio está em outro nível. Vocês estão comigo? E o nível de submissão que você tem para com seus pais. Jovens, preste atenção. Quando for escolher uma jovem para casar, ou um menino, procura saber dos pais como é o nível de submissão dessa menina ou desse rapaz. Porque se for um filho rebelde que bate nos pais, fica tranquilo. Só vai trocar a personagem. Ele vai bater em você. Ele vai dar na sua cara. E vai te chamar de muitas coisas que não teve coragem de chamar com a sua mamãe, mas o coração estava gritando. Amém? Pastor, o bichinho é tão bom, pastor, o bichinho está namorando. É melhor do que na rua, então está lá em casa, né? Inclusive hoje dormiu lá em casa. Cuidado. Porque depois de 9 meses você vai ter gente para cuidar dentro da sua casa. Amém? Depois vem, pastor, o que foi que eu fiz de errado? Você não educou. Você não ensinou. Você não disse, ó, não dá certo. Mas a psicologia moderna, arcaica. Moderna não pode tratar assim, tem que ser mais delicado, senão vai magoar o bichinho. Eu estou vivo aqui. Meu pai me dizia cada coisa sem vergonha. Se você arrumar uma mulher que não presta, era desse nível. Você está comigo, irmãos? Graças a Deus, Deus me deu uma mulher abençoada. Mas eu pus critérios, porque alguém me ensinou. E eu parei para ouvir meus pais. Você está comigo? Antigamente eu namorava pessoas que eu podia, né? É tudo que eu posso. Não, hoje em dia não. Estou com uma mulher que eu mereço. Amém? Porque eu trabalhei sensibilidade, orar em línguas, buscar conselho, ouvir ministrações, para saber o momento certo e a pessoa certa. E ela é testemunha. Quando eu vi ela a primeira vez, Deus disse, pronto, é ela que você vai casar. Eu disse, pai, mas eu não mereço. Você merece. Amém? Então os filhos honrem seus pais. Amém? Amém? A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 2. Abre lá, por favor. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis 2:18 diz o seguinte: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, diga sozinho. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja dona.
Essa música aí é de Roupa Nova. Mas na Bíblia é idônea. Diga auxiliadora. Não foi um auxiliador. Amém, irmãos? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Essas credenciais, deixa eu te falar, mulher. Auxiliadora não é uma esfera de um nível, na perspectiva de Deus, inferior ao homem. Posso ter um amém das irmãs? Auxiliadora é algo que a põe em honra e dignidade, como o homem é honrado e digno diante de Deus. Se você sai da posição de auxiliadora, você se rebaixa. Você está comigo, irmãos? É algo que nasceu em você. Não foi mamãe que colocou. Foi Deus que colocou dentro de você. Idônea e auxiliadora. Gente, onde foi que perdeu isso? O pecado. Mas você nasceu de novo. O Espírito Santo está dentro de você. Você é idônea. As mulheres digam pela fé: eu sou idônea. Diga: eu sou uma auxiliadora. Isso não te põe numa esfera de indignidade, mas dignidade aos olhos de Deus. Você está comigo? E diz: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais, beleza. O versículo 20, deu nome, aí o versículo 20, a parte final diz: não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E ainda diz: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das costelas e fechou o lado com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso. Não era dificuldade, amém, irmãos? Não era uma dificuldade, é osso. Não, não foi isso. Ele quis dizer: essa tem algo de mim. Amém, irmãos? Essa faz parte de mim. Ele diz, cadê o versículo? Sono. O 23. Osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Quem deu o nome de varoa foi homem. Foi Adão que deu o nome desse negócio de varoa. A varoa, foi Adão que criou esse negócio. Não foi Deus, foi Adão. Olha que ideia, varoa. Isso é bíblico, irmão. Ele deu o nome de varoa, não foi de varão. Amém? Porquanto do varão foi tomada. Por isso deixará homem, pai e mãe, e se une à sua esposa ou mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aqui eu quero te mostrar um princípio poderoso para que a sua família seja estruturada baseada na autoridade de Deus, no governo de Deus, nos padrões de Deus, na bênção de Deus sobre o seu casamento. Ele diz que os dois vai deixar pai e mãe. Gente, eu quero, deixa eu falar. Eu entendo que há momentos dos quais acontecem coisas e a gente vê casais que tem que morar com o papai e com a mamãe. Eu quero que você entenda. Eu entendo alguns casos. E existe uma misericórdia de Deus para um socorro e um tempo determinado por vocês. Mas a vontade de Deus é que você deixe. Vá para a sua casa. Porque se você não tem um lugar aonde possa representar essa união 100%, você sempre vai ter uma outra pessoa sobre a vida de vocês. Você está comigo?
Eu lembro um tempo, quando criança, nós passamos muita dificuldade, eu não vou contar aqui detalhes, mas eu lembro uma vez que nós morávamos na edícula, que se chama, que é aquela parte de fundo de uma casa, que só tinha o telhado e nada de parede aqui, aberto, e nós morávamos em outra cidade e foi bem difícil para a minha família. A única coisa que nós tínhamos naquele momento era família. Foi um socorro de Deus. Diga, socorro de Deus. Para um tempo. Você está comigo? Quando se refere a um casal, a família estabelecida. Vocês me amam, né? Então, nós morávamos lá. Mas sabe de uma coisa? Nós morávamos lá, meu pai tinha que colocar uma lona para a gente não ter frio à noite. Usava papelão, enfim. Mas nós não estávamos na nossa casa. Nós, posso dizer assim, 100% não tinha aquela consideração de que naquele lá a autoridade era o nosso pai. Ao mesmo tempo que meu pai e minha mãe não podiam se expressar, nem colocar metas, nem propósitos para a nossa família, porque estava rendida a uma outra família. Você está comigo, irmãos? Como você vai ter a bênção de Deus? Às vezes você fica, rapaz, as coisas não estão bem, pastor. Quando a gente vai olhar, ele está atolado na casa de familiares. Família é bênção. Por favor, vocês me entendam, amém? Amém, irmãos? Mas quando se trata de estabelecer uma família e se unir, a bênção de Deus vem quando você faz isso. Você está comigo? Quando você larga. Amém? Pastor, mas no momento eu não estou podendo. Ok, põe um limite. Creia junto, vocês têm que se unir para algo. E da mesma forma, outro aspecto importante que eu preciso falar aqui, quando se fala unir, não é? As leis estabelecidas por homem, quando concordando com a lei e princípios da palavra, elas estão se conectando entre si. Você está me entendendo? Uma lei estabelecida que não vai ferir os princípios da palavra, nós temos que entender, temos que estar submisso a essas leis, é ou não? Para o homem, o que representa casamento é ir no cartório, fazer a documentação, os dois assinar e se comprometerem. Vocês estão me entendendo, gente? Amém? Quer ter a bênção de Deus? Casa oficialmente. Você precisa ser aprovado diante de Deus e dos homens. Não, pastor, mas a gente já está junto. Tudo bem. Calma, vai morrer? Não, fica tranquilo aí. Coloque suas pedras aí. Eu só quero que você entenda algo. Se você faz isso, você está concordando, você está declarando. Eu concordo com isso. Deus está certo. E eu digo, você tem a bênção no seu casamento. Está comigo, irmãos? A Bíblia fala em Efésios capítulo 5, versículo 1. Vamos lá. Efésios 5, versículo 1. Você está sendo abençoado? Diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E ele vem trazendo todos os outros pontos importantes. E o versículo 21 diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Diga, no temor do Senhor. E ele entra no versículo 23. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Diga, como ao Senhor. As mulheres falam bem alto, um coral lindo aí. Diga, como ao Senhor. A sua submissão primeiramente está ao Senhor. Amém? Pastor, mas meu marido é isso, aquilo, outro. A submissão, como eu te falei, é uma atitude do coração. É o respeito. Seu marido pode ser um banana, frouxo, molenga. Minha mãe dizia, parece que o bicho está morto dentro das calças. Não tem atitude,
não tem iniciativa. Tudo porque mamãe cresceu no todinho. Levando na cama. Meu menininho. Aí o cara com 40 anos, barbudo, é meu menininho. Ainda. Mas você mantém a submissão, porque é um respeito. Amém, irmãs? Como ao Senhor. Diga, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também, como a igreja está sujeita a Cristo, como a igreja está sujeita a Cristo, como a igreja está, assim também as mulheres. Amém, irmãs? Sendo este mesmo submissas ao seu marido. E o versículo 25 diz, marido, amai vossa mulher, como também Cristo. Olha só, tudo está baseado em Cristo. Tudo está baseado no seu governo. Você está comigo? Como é que o marido tem que amar a mulher? Como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por... Existe uma posição nossa como marido para se entregar pela esposa. Não é só naquela hora não. Amor, eu estou aqui, viu? É hoje. Essa entrega é em servir, é em favorecer, é em preservar, cuidar. Você está comigo? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou, para a santificar, tendo-a purificado. Olha só o cuidado de Cristo para com a igreja, por meio da lavagem da água, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Faça a sua mulher ser apresentada de forma gloriosa para você. Amém, irmãos? Pastor, agora o senhor terminou. Cartão de crédito já era. Não, sua mulher é uma mulher submissa a Deus. Mas o que você faz por ela deve ser como Cristo fez pela igreja. Amém? Versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo fez com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Você está comigo? Diga, se tornar os dois uma só carne. Está falando os dois carnal não, amém, irmãos? Mas uma mulher submissa a Deus, rendida a Deus, ela será uma mulher submissa ao seu marido. E por que não dizer, como eu te falei, uma mulher submissa ao seu marido? Ela com certeza é uma mulher submissa a Deus. Eu digo, irmãos, às vezes tem mulheres aí que, pelo amor de Deus, tem homem que tem apanhado. Não, mas aqui em casa quem manda sou eu, não é você quem manda não. A autoridade na sua casa, o cabeça é o seu marido. Seu marido pode não ter iniciativa, pode ser todas aquelas qualidades que eu te falei, mas você não tem um direito. Você não tem o direito e você não tem o dever de querer se colocar como cabeça na sua casa. Mulher não pode fazer isso. Você está comigo? Amém, irmãos? Irmãs, mulher não deve fazer isso. Você está saindo do seu lugar de honra e entrando num lugar de desonra, desrespeito. Eu te digo, quer matar um homem, desonre a autoridade dele. Torne ele indigno. Não respeite ele, você acaba com seu marido. Você está comigo? Então tenha cuidado com o que você fala dele, ainda que ele seja. Bota uns gabinetes aqui para ele. Aconselhe esse elemento. Mas também as mulheres têm que entender. Que eu digo, não é porque as coisas não estão como você está, que você tem que se colocar na posição onde Deus nunca te chamou para estar. Você vai trazer condenação, você vai trazer peso sobre a sua vida. Você está comigo, irmãs? Amém? Posso abrir mais um texto? Posso? 1 Pedro capítulo 3, versículo
1 Pedro 3, deixa eu ver se é o versículo 1. Nós já vamos encerrar. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho. Não é com 100 palavras, é 100 palavras. Você está comigo? É porque esse marido pastor, o dia todo fumando um cachimbo de Satanás. Tu vai para o inferno, desgraçado. Tu vai... E às vezes eu vou até fechar esse ciclo, né? Esse assunto. E às vezes eu estou falando agora dentro de um contexto cristão. O marido é crente, mas o cara é rebelde, o cara não vem para o culto. O camarada é daqueles nível... como é o nome? Esqueci. Hard, né? Nível hard. A mulher tem que ser submissa para mim, meu amigo pastor, tem que ser desse jeito. Né? Afinal de contas, quem manda aqui em casa sou eu. Então, eu já trabalho, já faço tudo, ela que tem que fazer tudo aqui, eu já faço coisa demais. Você é um monstro, você está na era da idade da pedra. Chegava com os bichos lá, tá aqui a comida, agora cuida. Ao mesmo tempo que tem aquelas da idade da pedra, vai trabalhar, traz alguma coisa para dentro de casa. Traz alguma coisa para dentro, senão eu vou para casa de mamãe. Está comigo? Então tem coisas que seu marido não está 100% na palavra, às vezes como você está, também a sua mulher. Siri dentro da lata, né? Você que em casa cansado, vai descansar quando senta. Já vai sentar? Já vai sentar? Você já... Então sejam cordiais. Você está comigo? Amém, irmãos? Tem coisas que ainda não estão amadurecidas. Seja alguém, mediante a palavra, que ele diz aqui, com o seu procedimento você ganha. Seu procedimento, mulher, fala mais do que suas palavras. Amém? Está comigo? Eu vou falar algo aqui, ó, que não tenha confusão hoje em casa, em nome de Jesus. Mas o procedimento fala muito. Você está comigo? Marido aqui, quem gosta de comer um almoço bem feito pela sua esposa? Cara, isso não é bom? Se ela chegar com alguma coisa material, para mim não tem mais valor do que um procedimento que, ai cara, ela cuidou, ela fez isso para mim. Você está comigo? Hoje, inclusive, eu tive um almoço, eu estou com expectativa na janta. Porque o procedimento de uma mulher, ela ganha o homem. A forma, a palavra, o que ela libera, o que ela reconhece. Você está comigo? Não é aquele momento em que, quando ela vai no salão, tem 10, 20 mulheres, tudo, minha mulher, meu marido, é meu marido. E ela, tu não conhece o meu, é pior ainda. Ela não se torna uma pessoa dessa forma. Você está comigo? Mas uma mulher que tem mente ao Senhor. E aquilo que ela faz, ela ganha o marido. Da mesma forma, o marido também. Você está comigo, irmãos? Amém, irmãs? E o relacionamento vai se ajustando. Mediante como? Digo, uma submissão à palavra. Ele diz aqui, ó, o versículo 7. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que se não interrompam as vossas orações.
Diga, viver com discernimento. Eu digo, irmãos e irmãs, nós temos que estar com discernimento em nossa casa. Do que está acontecendo. Sensível pelo Espírito. Você está comigo? Tem se tornado tanta confusão dentro das casas, que às vezes eles não param para perceber que aquilo é um espírito, muitas vezes, que está trazendo tormento para trazer destruição. E às vezes o filho está num calabouço chamado internet, num quarto trancado, confusão na sala, e os dois não se resolvem. Um homem e uma mulher submissa a Deus, eles vão olhar para a palavra e vão buscar ajustar e corrigir coisas. Quer ter um casamento abençoado? Faça a sua parte. Você está comigo? Maduro é aquele que entende, ainda que exista debilidades, fragilidades em outro, ele é alguém que vai promover o crescimento e o desempenho. Você está comigo? Amém, irmãos? Eu gosto de dar esse exemplo, eu preciso encerrar com ele. Mas é como, eu já falei aqui uma vez, eu acho. É como dois esportes, tênis de mesa e frescobol. Não é um comportamento, tá? É um esporte. Mas o tênis de mesa usa uma raquete e uma bolinha. O frescobol também as mesmas ferramentas. O tênis de mesa, o propósito é você fazer uma jogada tão extraordinária que vai fazer com que o seu oponente venha a errar. E você é o melhor. O frescobol é diferente. A sua melhor jogada é aquela que você favorece o outro. De forma que quando o outro responder para você, seja de uma forma também favorável para você. E quando se trata de submissão e autoridade dentro dos lares, nas casas, muitas vezes nós estamos fazendo como tênis de mesa. Tome, feliz. Agora tu vai... E fica aquela guerra, um bate de um lado, outro bate do outro. Quem está certo aqui sou eu, não, mas sou eu. Se submissão fosse num aspecto desse, de eu assumo os erros para que ela acerte, daria tudo estaria bem. Você está comigo? Tem alguns que vai até... Mamãe vai ficar 15 dias lá em casa. Então, nós temos que entender que é uma via de mão dupla. Você está comigo, irmãos? Em todas as esferas de autoridade. Mas especificamente para essa noite, submissão e autoridade dentro da casa. É necessário que o homem esteja como autoridade, como ministro de Deus, submissa a Deus e abençoando o seu lar. E você vai ter uma mulher submissa. Da mesma forma, uma mulher submissa, uma mulher rendida a Deus, submissa à sua palavra. Eu digo, seu marido pode não estar no nível que você deseja que ele esteja, mas a sua vida vai fazer ele ser restaurado. Eu digo, irmão, quantos casamentos aqui, irmãos, entraram nessa igreja, que a partir do momento em que eles entenderam, todos dois estão errados. E nós vamos ajustar. Eu digo, rapaz, Deus pode fazer coisas poderosas. Eu digo, Deus quer fazer coisas poderosas na sua família? Sim. Seja o primeiro a entender que eu preciso estar no meu lugar, ajustando as coisas conforme a palavra, abençoando a minha casa. E eu sei que Deus vai trazer benefícios e bênçãos, abrir portas sobre a minha família. Primeiramente, por entender como Deus quer esse reinado dele na sua casa. Se Deus estabeleceu o trono, soberanias, foi com um propósito, de que ele pudesse ser glorificado naquele lugar. Que a sua casa seja um lugar de céu aberto. Você está comigo, irmãos? Que aonde seus filhos olham, rapaz, que bom poder olhar para papai e mamãe, né? E tê-los como exemplo, e não olhar para a televisão, mostrando padrões como tem que ser, mas você ter uma figura, não é? Representativa do poder de Deus na sua casa, e você poder olhar, seus filhos olhar para você e dizer, rapaz, como é minha família, é uma família digna, minha família é uma família abençoada, eu posso seguir o exemplo do meu pai, da minha mãe, porque eles entendem o que é estar submisso a Deus. Se os dois estão submissos a Deus, o que dizer de um para com o outro? Vai ser fácil. Você está comigo, irmãos? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque eu sei que instruções divinas foram liberadas nessa noite para muitas famílias aqui, Pai. Famílias que
Talvez elas não estão 100% como elas desejam que estejam. Mas, Pai, eu sei que só o fato deles estarem sentados aqui, ouvindo essa palavra, oh Deus, eu sei porque sei, o Senhor há de honrar cada casal, cada família. Eu declaro, Pai, sobre as famílias dessa igreja, sobre famílias que estão assistindo esse vídeo, Pai, a Tua palavra indo de encontro, trazendo